Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pelo Evangelho de Mateus. Ah, o Evangelho de Mateus. Você já parou para pensar como esse livro, escrito há tantos séculos, ainda consegue nos impactar e nos ensinar tanto sobre Jesus? É verdade. É impressionante como Mateus, um dos apóstolos que conviveu com Jesus, conseguiu construir uma narrativa tão rica, tão poderosa, uma narrativa que nos revela a identidade de Jesus como o Messias prometido. E sobre nós mesmos, né? É claro. Que nos desafia a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Exatamente. Que é exatamente isso que a gente vai explorar nesse mergulho. Isso aí. Preparados? Preparem-se para desvendar os ensinamentos de Mateus, descobrir detalhes que talvez vocês nunca tenham notado e, quem sabe, até se surpreender com a relevância desse evangelho para os nossos dias. E com certeza, viu? Mas antes de começarmos, um recadinho rápido para você que nos acompanha. Curtir, seguir o canal, ativar as notificações. E compartilhar esse episódio faz toda a diferença para que o Fé em Letras continue crescendo e alcançando mais pessoas. Isso aí. E não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. Com certeza. Combinado. Combinada. Agora vamos voltar no tempo. Voltar para o século XI. Época de Mateus. Época em que Mateus escreveu o Evangelho. Imagine o cenário. O Império Romano dominando a região. Cidades vibrantes como Jerusalém pulsando com diferentes culturas e religiões. Era um contexto complexo e fascinante. Com certeza. E para entendermos o Evangelho de Mateus, a gente precisa mergulhar nesse contexto. É verdade. Imagina o judaísmo da época. Uma religião forte, com muitos judeus vivendo fora da Palestina, mas mantendo suas tradições e atraindo inclusive gentios para suas sinagogas. Que interessante. É nesse caldeirão cultural que o cristianismo surge. Olha só. Inicialmente tolerado, mas depois visto como uma ameaça pelo Império Romano. Que contexto turbulento, né? Turbulento? É nesse cenário que Mateus escreve seu evangelho. Mas para quem ele escrevia? Boa pergunta. E qual era o objetivo dele? Mateus se dirigia principalmente aos judeus que se converteram ao cristianismo. O objetivo dele era mostrar que Jesus era o Messias prometido nas escrituras judaicas, o cumprimento das profecias. Para isso, Mateus usa uma série de recursos que seriam familiares ao seu público. Que legal. Me conta muito mais sobre essa estratégia de Mateus. Ele usa genealogias, usa títulos, usa profecias do Antigo Testamento, traçando paralelos entre a vida de Jesus e a história de Moisés, por exemplo. Interessante. Mas ele vai além de apenas listar esses elementos. Um exemplo fascinante é como Mateus enfatiza a descendência de Jesus a partir do rei Davi, usando títulos como filho de Davi, logo no início do Evangelho. Para os judeus que aguardavam a vinda de um Messias rei, essa conexão com Davi era crucial. Entendia. Mostrar que Jesus era descendente do rei Davi era como apresentar suas credenciais para o cargo de Messias, certo? Exatamente. Era uma forma de Mateus dizer, olha, Jesus cumpriu os requisitos para ser o Messias que vocês esperam. E ele continua construindo esse argumento ao longo de todo o Evangelho. É como se Mateus estivesse, tecendo um mosaico, sabe? Usando peças da história de Israel, das profecias e da vida de Jesus para formar uma imagem completa do Messias. Perfeito. E essa ênfase na genealogia, nos títulos, nas profecias, tinha um propósito claro. Convencer os judeus convertidos de que Jesus era de fato o Messias que eles esperavam, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Fascinante. E já que a gente está falando sobre a identidade de Jesus, Mateus o retrata como um rei. Afinal, o Messias era esperado como um libertador, um líder político, não é? Sim, Mateus apresenta Jesus como rei, mas um rei diferente do que muitos esperavam. Jesus é descendente de Davi, mas seu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. O reino dos céus. Ele é o cumprimento das promessas. Sim. A base de uma nova aliança com Deus, mas não através de poder militar ou político. Mas sim através do amor, da justiça. Um rei que governa os corações e não territórios. E qual era a mensagem central desse rei tão singular? Jesus se apresenta como um mestre compassivo, que veio ensinar sobre o reino dos céus. Sobre como viver em comunhão com Deus e com o próximo. Legal. Seus ensinamentos em Mateus são organizados de forma muito interessante. Sério? Em 5 grandes blocos. 5 blocos. Como se fossem 5 livros dentro do Evangelho. Nossa. Essa estrutura lembra a organização da lei de Moisés. O que reforça a ideia de Jesus como o novo Moisés. Olha só. Aquele que traz uma nova lei para o povo de Deus. 5 blocos de ensinamentos. Que estrutura intrigante.
Que tipo de ensinamentos a gente encontra nesses blocos? No primeiro bloco, a gente tem o famoso Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Onde Jesus apresenta os valores do reino dos céus e desafia seus seguidores a viverem de maneira radicalmente diferente. É nesse sermão que a gente encontra as bem-aventuranças, ensinamentos sobre a oração, o perdão, o amor ao inimigo e a busca pela justiça. O Sermão da Montanha é realmente um marco no Evangelho de Mateus, né? Me lembro de quando li pela primeira vez, me senti desafiada por cada palavra. É como se Jesus estivesse nos mostrando um novo jeito de viver. Isso. O jeito que vai contra a lógica do mundo. Exatamente. As bem-aventuranças, por exemplo, nos mostram que a verdadeira felicidade não está na riqueza, no poder ou no status, mas sim na humildade, na misericórdia e na busca pela paz. É uma mensagem que nos convida a rever nossos valores e a buscar um estilo de vida mais autêntico, baseado no amor a Deus e ao próximo. É o chamado a viver o reino dos céus aqui e agora, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Mas e outros blocos? O que a gente encontra neles? O segundo bloco trata da missão do reino, onde Jesus envia seus discípulos para anunciar a boa nova e curar os enfermos. No terceiro bloco, Jesus usa parábolas. Parábolas. Histórias com significado simbólico para ilustrar os princípios do reino. Sim. É como se ele estivesse abrindo uma janela para os mistérios do reino através de narrativas que nos cativam e nos fazem pensar. As parábolas de Jesus são realmente fascinantes, né? Me lembro da parábola do semeador, que nos faz refletir sobre como a gente recebe a palavra de Deus em nossos corações. Exatamente. Essa parábola e tantas outras nos desafiam a pensar de forma criativa e a descobrir as mensagens profundas que Jesus queria transmitir. E o que dizer dos outros dois blocos? O quarto bloco trata da vida comunitária dos discípulos, da importância do perdão, da humildade e do cuidado com os mais fracos. É o chamado a viver em comunidade, amando e servindo uns aos outros. E o quinto bloco nos apresenta uma perspectiva do reino em relação à história e ao futuro, incluindo a destruição de Jerusalém e o retorno de Cristo. É uma visão abrangente, que nos coloca diante da soberania de Deus e do propósito final do reino. Que incrível! Esses 5 blocos realmente nos dão uma visão completa dos ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus. Mas, além dessa estrutura organizada, Mateus também nos apresenta detalhes curiosos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, não é? Com certeza. Detalhes que muitas vezes passam despercebidos numa leitura mais superficial. Sim, Mateus inclui detalhes intrigantes que enriquecem a narrativa e nos fazem refletir sobre a mensagem do Evangelho. Detalhes que revelam a profundidade do seu conhecimento sobre Jesus e sobre a cultura judaica da época. Que legal! E é sobre esses detalhes que vamos conversar na próxima parte do nosso mergulho. Mal posso esperar. Então, para você que está acompanhando Fé em Letras, prepare-se para a segunda parte da nossa imersão no Evangelho de Mateus. Vamos explorar juntos esses detalhes que nos ajudarão a ter uma compreensão ainda mais rica da mensagem de Mateus. Até lá! Sejam bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Na primeira parte do nosso mergulho no Evangelho de Mateus, exploramos o contexto histórico em que ele foi escrito, a figura do próprio Mateus. É verdade. E a estratégia que ele usa para apresentar Jesus como o Messias prometido. Isso mesmo. Vimos como Mateus tece um argumento convincente para os seus leitores, mostrando que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, se encaixa perfeitamente na história de Israel. E ele faz isso usando genealogias, títulos paralelos com Moisés. É impressionante. Com certeza. E agora, vamos aprofundar em alguns desses detalhes curiosos que Mateus inclui em sua narrativa. Detalhes que revelam a profundidade do seu conhecimento sobre Jesus e sobre a cultura judaica da época. Que legal. Tô curiosa para desvendar esses detalhes. Por onde começamos? Que tal a gente começar com a genealogia de Jesus? Boa! Mateus abre seu evangelho com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem até Abraão. Mas, se você prestar atenção, vai notar algo inusitado, a inclusão de 5 mulheres. Mulheres na genealogia de Jesus. Isso é realmente incomum. Geralmente, as genealogias bíblicas se concentram nos homens, como se fossem os únicos importantes na linhagem familiar. Qual a mensagem que Mateus quer transmitir ao incluir essas mulheres? Ótima pergunta. A inclusão dessas mulheres, que não eram consideradas modelos de virtude na época, é um sinal de que a salvação oferecida por Jesus não se limita a um grupo étnico ou social específico. Entendi. É uma mensagem universal de graça e perdão aberta a todos, independentemente de sua origem ou de seus erros do passado. É como se Mateus estivesse dizendo, olha, Jesus veio para todos, sem exceção. E quem são essas mulheres? Seus nomes me parecem familiares. Entre elas estão Tamar, Harabe, Ruth e Batseba. Espere um pouco.
Tamar, que se disfarçou de prostituta para engravidar do próprio sogro. Raabe, a prostituta de Jericó, que ajudou os espias israelitas. Isso. Ruth, a estrangeira, que se apegou à sua sogra e se converteu ao Deus de Israel. E Batseba, que teve um caso com o rei Davi. Exatamente. Mateus não escolheu essas mulheres por acaso. Ele queria mostrar que a linhagem de Jesus, o Messias, incluía pessoas com histórias complexas, Sim. que cometeram erros, que enfrentaram dificuldades, mas mesmo assim Deus as usou para cumprir seus propósitos. Isso é uma mensagem de esperança para todos nós, não é? Com certeza, é um lembrete de que Deus pode usar qualquer um, independentemente do passado ou das circunstâncias. Isso. E que a graça de Deus é capaz de transformar as nossas vidas, assim como transformou as vidas dessas mulheres. E falando em transformação, outro detalhe que Mateus destaca é a ênfase de Jesus no perdão ilimitado. Em Mateus 18, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus responde: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Nossa, isso é muito perdão. É. É como se Jesus estivesse dizendo que o perdão não tem limites. Exatamente. É uma forma hiperbólica de dizer que o perdão cristão deve ser constante e ilimitado. Sim. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoa em Cristo. É um desafio tanto, né? Perdoar, principalmente quando a gente foi profundamente magoado, exige de nós um esforço sobre-humano. Mas, ao mesmo tempo, é libertador, né? Quando a gente perdoa. A gente se liberta do peso da amargura e do ressentimento. Sem dúvida, perdoar não é fácil, mas é essencial para a gente viver em paz, conosco mesmos e com os outros. É verdade. E é um dos pilares do reino de Deus que Jesus veio anunciar. E por falar em detalhes curiosos, Mateus nos conta a história da mulher cananeia, que desafia Jesus com sua fé, pedindo a cura da sua filha. Lembro-me de ter lido sobre ela, mas confesso que nunca parei para analisar a fundo essa história. O que ela nos ensina? A história da mulher cananeia é fascinante. Ela nos mostra que a fé autêntica pode superar barreiras culturais e religiosas. A mulher que não era judia se humilha diante de Jesus, reconhecendo sua autoridade e persistindo o seu pedido, mesmo diante da resistência inicial de Jesus. É verdade. E Jesus, inicialmente, parece relutante em atendê-la, usando um argumento que soa até preconceituoso. Mas a mulher não desiste e argumenta com Jesus usando a própria lógica dele para defender seu pedido. Exatamente. A fé e a persistência da mulher impressionam Jesus, que concede a cura de sua filha. Que legal. Essa história nos mostra que Deus se agrada daqueles que se aproximam dele com fé sincera, independentemente de sua origem ou de suas circunstâncias. E que a fé autêntica é capaz de mover o coração de Deus. É um exemplo inspirador de como a fé pode superar obstáculos e nos levar à vitória. E me lembro de você ter mencionado que Mateus usa um recurso literário interessante. Ele agrupa elementos em 3 e 7, números simbólicos na Bíblia. Qual a importância desses números? Ótima observação. O uso dos números 3 e 7 por Mateus não é uma coincidência. Não. Ele está usando uma linguagem simbólica que era muito familiar aos seus leitores judeus. O número 3 representa a plenitude divina, a perfeição. Já o número 7 simboliza a totalidade, a completude. Então, ao agrupar elementos em 3 e 7, Mateus está reforçando a ideia de que Jesus é a expressão plena da divindade. Isso. E que ele veio para completar a obra de Deus. Exatamente. É como se Mateus estivesse usando esses números para pintar um quadro de Jesus, como o Messias perfeito e completo. Sim. Aquele que cumpre todas as expectativas e realiza a vontade de Deus de forma plena. E esses números aparecem em diversos momentos do Evangelho, como nas 3 tentações de Jesus no deserto, nos 7 discursos principais, nos 7 milagres de cura, em Mateus 8. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Esses números simbólicos realmente adicionam camadas de significado ao texto, nos convidando a prestar atenção aos detalhes e a buscar uma compreensão mais profunda da mensagem de Mateus. Esses detalhes, muitas vezes sutis, nos mostram a genialidade de Mateus como escritor e a riqueza do evangelho que ele nos deixou. Realmente. E falando em riqueza, me lembro de você ter mencionado que Mateus compara Jesus a Moisés em diversos momentos do evangelho. Que tipo de paralelos ele usa para construir essa comparação? Estou curiosa para saber mais sobre essa conexão entre Jesus e Moisés.
É uma comparação fascinante, não é? E vamos explorá-la com calma na próxima parte do nosso mergulho. Preparem-se para descobrir como Mateus usa a figura de Moisés para mostrar que Jesus é o novo Moisés, o líder da nova aliança e o cumprimento da lei. Mal posso esperar. Então, para você que está acompanhando Fé em Letras, não perca a terceira e última parte do nosso mergulho no Evangelho de Mateus. Isso aí. Vamos juntos desvendar essa intrigante conexão entre Jesus e Moisés. Até lá! Sejam bem-vindos de volta ao Fé em Letras para a última parte da nossa imersão no Evangelho de Mateus. Já exploramos o contexto histórico, os detalhes curiosos que Mateus usa para reforçar a mensagem. E agora, como prometido, vamos nos aprofundar na comparação entre Jesus e Moisés. É fascinante como Mateus usa essa figura tão importante para o judaísmo. Moisés, para apresentar Jesus ao seu público. É como se ele estivesse dizendo, olhem, Jesus é o novo Moisés, aquele que veio completar o que Moisés começou. Mas que tipo de paralelos Mateus usa para construir essa comparação? Me lembro de você ter mencionado alguns na parte anterior, como o Sermão da Montanha e a Lei de Moisés. Exatamente. O Sermão da Montanha é um paralelo claro com a entrega da lei no Monte Sinai. Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus e Jesus, no Sermão da Montanha, apresenta os princípios do reino de Deus. Uma nova lei para os seus seguidores. É como se Jesus estivesse inaugurando uma nova era. Um novo tempo marcado pela graça e pelo amor de Deus. Que outros paralelos a gente pode encontrar? Mateus começa a tecer essa comparação logo no início do Evangelho, na infância de Jesus. Assim como Moisés escapou da morte quando bebê, ordenado pelo faraó, que mandou matar todos os meninos hebreus. Jesus também escapa da fúria de Herodes, que queria eliminá-lo. Na verdade, a história de Moisés e a história de Jesus começam de forma semelhante, ambas marcadas por perseguição e perigo. E essa conexão se intensifica ao longo do Evangelho, não é? Sim. Ambos se retiram para o deserto por 40 dias, onde são tentados. Moisés no Monte Sinai enfrenta a solidão e a tentação de desistir da missão que desde confiou. Jesus no deserto da Judeia é tentado pelo diabo, que desafia usar seu poder para os seus próprios interesses. Esses 40 dias no deserto parecem ter sido um momento crucial na trajetória de ambos, né? Um período de provação e preparação para a missão que Deus tinha para eles. Com certeza. E não podemos esquecer da libertação. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, conduzindo-os através do Mar Vermelho para a Terra Prometida. Jesus, por sua vez, nos liberta da escravidão do pecado e da morte, abrindo caminho para uma vida nova em comunhão com Deus. É uma liberação ainda mais profunda e duradoura, que nos liberta não apenas de opressores humanos, mas daquilo que nos aprisiona interiormente. Exatamente. E assim como Moisés era considerado o grande mestre da lei, Jesus também se apresenta como mestre, ensinando com autoridade e sabedoria. Mas a autoridade de Jesus vai além da lei. Ele é apresentado como o próprio Filho de Deus, aquele que tem poder para perdoar pecados e curar doenças. É impressionante como Mateus consegue, através dessa comparação com Moisés. Mostra que Jesus é o cumprimento da lei e, ao mesmo tempo, o início de uma nova era. É como se ele estivesse dizendo, tudo que vocês aprenderam com Moisés aponta para Jesus, o Messias que vocês esperavam. É uma mensagem poderosa para os judeus convertidos, que estavam buscando compreender o significado de Jesus em sua tradição religiosa. E essa mensagem continua a nos desafiar hoje, a repensar nossa relação com a lei, com a tradição e com a própria figura de Jesus. Depois desse mergulho profundo no Evangelho de Mateus, me sinto instigada a reler esse livro com um olhar mais atento, buscando esses detalhes que revelam a riqueza da mensagem de Mateus. E bom, e lembre-se, este foi apenas um mergulho inicial. O Evangelho de Mateus é um oceano de sabedoria e inspiração. Convido você a continuar explorando esse tesouro, descobrindo novas riquezas a cada leitura. E não se esqueça de deixar nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver por aqui. É isso aí. E para você que nos acompanhou nesse mergulho, esperamos que tenha sido uma experiência enriquecedora. Compartilhe esse episódio com seus amigos e continue acompanhando Fé em Letras para mais mergulhos fascinantes no mundo da fé e da literatura. Até a próxima!